Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos aqui no segundo tópico, que fala do seu ministério e o seu tempo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Quem localizar o capítulo e versículo, fique de pé e faça a leitura em voz alta, por favor. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 36. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 36. Amém. Aqui inicia o primeiro papel primordial na vida de um profeta, que é exatamente oferecer sacrifício a Deus. Amém? Vamos dar continuidade na leitura, que diz assim: o profeta, entre os hebreus, era um líder de mais altíssima conta, principalmente porque, diferente do rei e do sacerdote, não precisava provar suas credenciais em termos de genealogia ou pertencimento a uma determinada tribo. Sua escolha era divina e seu credenciamento não dependia de habilidades adquiridas. Deus o chamava pessoalmente e ponto. 3 coisas caracterizavam um profeta. Primeira, o seu chamamento divino. Jeremias capítulo 23, versículo 21. Quem pode ler para mim, por favor? Jeremias capítulo 23 e o versículo 21. Amém. Essa é a primeira função do profeta. A segunda, a sua mensagem vinda de Deus. Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Quem localizar pode ficar de pé e fazer a leitura. Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao 9, fica na classe dos profetas menores. 7, do 1 ao 9. O Senhor Deus me mostrou, numa visão, o seguinte: eu vi Deus criar uma praga de gafanhoto. Isto aconteceu quando já começava a crescer o capim, que brota depois da colheita, que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus: ó Senhor, eu te peço, ó Deus,
morto, construindo fora do prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e outros lugares de adoração a Deus de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão, com os seus descendentes. Glória a Deus. Amém. Terceiro, o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia proferida pelo profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, versículo 22. Pastora Natuma vai estar lendo. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome... Desculpa, igreja, só um momentinho. Vamos ler direito para a gente compreender a leitura. Amém. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba. E falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? A gente acabou de ler aqui 3 passagens bíblicas que é o perfil de um profeta. Essas 3 passagens que você leu agora, que você ouviu os irmãos fazendo menção do texto, se você anotar na sua Bíblia e você tiver dúvida de saber quem é profeta ou quem não é profeta, você volte a ler o texto. 3 coisas têm que estar na vida de um profeta. Primeiro, o seu chamado, que é Jeremias capítulo 23, versículo 21, quando Deus chama o profeta. A segunda característica é a sua mensagem. Deus, ele traz a mensagem através da vida de um profeta. Terceira característica, o cumprimento da palavra que foi proferida pelo profeta, que tem um chamado da parte de Deus. Então essas 3 características, ela tem que ser primordial na vida de um profeta. Quando você quiser identificar um profeta de Deus, ele precisa ter um chamado da parte de Deus, a palavra precisa ser da parte de Deus, e a palavra que vem da parte de Deus precisa ter cumprimento daquilo que ele está falando. Pois o último texto que nós lemos foi o seguinte: aquilo que o profeta falar e não for da parte de Deus, certamente morrerá. Por que muitos estão mortos dentro da igreja? Porque falam aquilo que não vem da parte de Deus. A morte é tão física como no Antigo Testamento, como também hoje a morte espiritual, né? Falam aquilo que não vem de Deus, proferem o nome do Senhor em vão, então estão morrendo por falta de conhecimento. Vamos dar continuidade, que diz assim: Elias, como profeta, foi de uma singularidade enorme. Seu enfrentamento ao baalismo foi uma verdadeira guerra de natureza espiritual. No final, Baal, a divindade cananeia, foi desmoralizado e o nome de Deus glorificado. Seu ministério profético é registrado em 1 Reis e 2 Reis. O pior período, irmãos, o pior período, se você ler livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, esses 6 livros é o pior tempo que alguém poderia viver. O pior tempo que alguém poderia passar. Esse foi o pior tempo da história de Israel. Como já disse aqui na nossa aula, qual foi na nossa vez aqui, a respeito que a história de Israel, ela tipifica muito a nossa história, né? De onde fomos tirados, de onde passamos, o que enfrentamos, é exatamente a história de Israel. Então, o pior tempo que Israel viveu, o pior tempo da história de Israel
foi exatamente esses 6 livros que eu acabei de mencionar: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis e 2 Reis. Foi um dos piores momentos da vida de Israel. Por quê? Porque esse tempo foi o tempo em que Davi está se retirando do trono. Deus lhe fez a promessa de que ele deixaria uma lâmpada ou uma lamparina acesa no seu trono, ou seja, Deus permaneceria com a sua palavra, de que sempre traria um rei da mesma família, justamente para não cair o clima espiritual, né? Para não cair aquele patamar espiritual, aquele nível de adoração, aquele nível de louvor. Vamos pular um pouco, se você pegar o primeiro livro dos Reis, você vai ler aqui então 1 Reis, olha como começa, 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 1, se você for ler, começa uma guerra dentro de uma família. Começou a guerra dentro de família, desestruturou tudo, acabou com tudo. Por quê? Porque a guerra começa agora dentro da casa de Davi, né? Os seus filhos lhe perseguindo, Davi fugindo dos seus filhos, e aquela perseguição total. Davi agora está velho, e 1 Reis, no livro de 1 Reis, do capítulo 1 e do versículo 1, se você for ler o capítulo 1, você vai ver que está tendo uma guerra dentro da casa de Davi. Por quê? Agite, que era a mãe de Adonias, que era irmão de Salomão, eles vão começar a brigar, porque Adonias queria ser rei, Salomão ia ser rei, um pega a coroa, o outro não pega. Então isso foi para o capítulo 2. No capítulo 2, Deus honra Salomão, Salomão passa a ser rei. No capítulo 3, Deus se revela para ele, fala para ele o que ele quer. Ele diz que ele não quer ouro, não quer prata, ele só quer sabedoria. Pensa numa coisa que Deus se agrada quando a pessoa pensa em cuidar do próximo. Salomão queria sabedoria para cuidar do povo de Israel. Então Deus deu sabedoria para Salomão. Por quê? Porque ele sabia que a sabedoria que ele adquiria era para guiar o povo de Israel. Jesus continua essa pregação dizendo: estive nu e não me deram de vestir, estive com fome e não me deram de comer. Alguém pergunta: mas quando, Senhor? Quando não fizeste a um desses pequeninos, não fizeste a mim. Então, quando eu cuido do meu próximo, eu não estou fazendo algo para ele, mas estou fazendo algo diretamente para Deus. Então, 1 Reis, do capítulo 3, aí começa o capítulo 4. No capítulo 4, Salomão começa a receber muitos presentes. No capítulo 5, ele começa a fazer a planta do templo. No capítulo 6, ele é provado. No capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, o templo já está formado. No capítulo 10, Salomão já está declinando. No capítulo 11, Salomão ele cai, peca e se casa com muitas concubinas, com muitas mulheres, começa a adorar vários deuses, começa a adorar vários senhores, e tudo isso foi corrupção para a vida de Salomão. Agora, por quê? Porque isso era normal naquela época, é verdade, não é? Era normal naquela época o homem ter 2, 3, 4 esposas. O pecado de Salomão foi porque ele casou com mulheres etéias, de outras terras. E pastor, onde é que entra? Porque Deus não gostava, porque Deus não aceitava que o homem hebreu se casasse com uma mulher etéia, de outras denominações, vamos supor assim, de um outro país. Começa assim, o livro de Ezequiel, se você for ler, existem 2 irmãs, eu não esqueci o capítulo agora, que chama-se de Olá e Olibar. Essas 2 irmãs, elas eram meretrizes, e elas tinham relações sexuais com o povo hebreu, e depois saíam de dentro de Israel, e iam ter relações sexuais com homens estrangeiros. Depois elas voltavam para dentro de Israel e tinham relações sexuais também com os hebreus. Pastor, e aonde era que aconteceu o pecado? É que no momento, no ato da relação sexual, do qual o homem e a mulher, os cujos não conseguem ver, existe mistura de sangue, gotícula de sangue que se mistura. Então Deus ele não se agrada de sangue misturado. Então, quando aquelas mulheres se relacionavam com outros homens fora de Israel e depois se relacionavam com homens dentro de Israel, o sangue dos heteus se misturava com o sangue dos hebreus. Aí entra a corrupção dentro de Israel. Então Deus ele se desagrada, ele não aceita, ele não permite. Daí então Cristo vem, a nova aliança, a aliança feita com preço de sangue, que é somente um sangue, que ele diz: agora não somos 2, mas agora somos um. Então quando o homem casa também não é 2, agora é um. É a junção de um sangue só, ou seja, uma aliança, um relacionamento não somente espiritual, mas também carnal, uma aliança formada com preço de sangue, que é justamente o que foi que Cristo fez. Então, a época que o povo de Israel viveu, de 1 Reis, 2 Reis, foi o pior período que Israel viveu, porque os reis
E os sacerdotes eram homens corrompidos, homens que se entregavam à bebedeira, se entregavam a tudo aquilo que era errado e faziam tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Então é justamente isso que desagradava a Deus. E por isso Israel sofreu um grande nocaute espiritual, que a sua vida espiritual caiu de 100 para 0. Por quê, pastor Robson? Porque todo hebreu, ele precisava de um sacerdote. Porque naquela época os hebreus, a maioria, vamos dizer que 80%, 70%, eram analfabetos. Não tinham uma boa dicção, não tinham um bom conhecimento. Então os sacerdotes ensinavam eles. Uma vez que o sacerdote está corrompido, o que ele vai ensinar? Uma vez que o governo está corrompido, aonde é que vai crescer a área da saúde? Aonde é que vai crescer a área da finança? Em nenhum local, porque está corrompido. Assim exatamente acontecia na vida do povo de Israel. Se os reis já estavam corrompidos, Israel também começava a declinar. Quando Israel estava no nível espiritual, Israel vivia bem. Amém? Segundo ponto, o tempo de apostasia e perseguição. 1 Reis, capítulo 18, versículo 10 somente. Alguém para ler, por favor? 1 Reis, capítulo 18 e o versículo de número 10. Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde meu Senhor. Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde meu Senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então faze-os jurar que não te havia achado. Amém? Nós vamos ler aqui o segundo ponto e vamos tratar a respeito da perseguição. A época de Elias, o culto a Baal estava em alta, principalmente por causa da sanção oficial que ganhou durante o reinado de Acabe, entre 874 a 852 a.C. A perseguição nesse período foi tão intensa que é dito que Jezabel, a esposa de Acabe, matou vários profetas do Senhor, o que levou Obadias era um servo, o mordomo, a um ato heróico de esconder e sustentar algum deles em cavernas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Elias, em fuga da perseguição de Jezabel, achou que somente ele havia escapado com vida. Elias viveu em uma constante tensão com a religião do Estado, patrocinada por Jezabel. O seu ministério foi muito difícil e estressante. A realidade é que as pessoas de falsa religiosidade desejam um profeta amigo, que nunca as contrarie, nem denuncie os seus erros. Profetas de Deus serão sempre um incômodo muito grande para serem popularmente aceitos. É digno de nota que o apóstolo João diz que o sucesso dos falsos profetas se dá porque eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Em outras palavras, a humanidade sem Deus conhece na mensagem dos falsos profetas um tom familiar e assim identifica-se com elas. Isso é um alerta para todos nós. Não fomos chamados para sermos populares, também não precisamos ser beligeramente encrenqueiros. É verdade, nosso papel é ser fiel a Deus e pregar o evangelho puro. Isso trata os convertidos, se atrair também inimigos e perseguidores. Não nos escolheremos, mas seguiremos em frente, tal como Elias o fez. Agora olhe para cá. Ainda dentro do livro de 1 Reis, você vai perceber que a história de Israel estava tão complicada, a história de Israel estava um conflito tão intenso, que dois homens, um chamado Tibni e outro Orim, eles começam a pelejar para querer ganhar o trono. Antes desses dois homens, Tibni e Orim, um outro homem chamado Gezinim, ele matou todos os seus irmãos, matou toda a sua família, porque ele disse que agora ele iria ser rei. Então ele iria reinar em Judá e Israel. Então Tibni e Orim começaram a brigar. Orim ganhou a peleja, passou a ser rei. Orim comprou uma terra, uma pequena terra
de um homem chamado Semer. E quando ele compra essa terra desse homem chamado Semer, Orim, ele é pai de Acabe. Então Orim vai passar essa terra para Acabe. E antes que ele passe essa terra para Acabe, Orim vai chamar a terra que ele comprou de um homem chamado Semer, devido ao nome do homem chamado Semer, ele vai colocar o nome de Samaria. E ele vai passar essa terra para Acabe. Acabe vai construir um palácio enorme dentro de Samaria. E ali Acabe vai começar a morar e vai começar a reinar. Já que o seu pai desceu do trono, ele vai passar a reinar. Acabe se casa com Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal. Quem era Etibaal? Etibaal significa o Deus da chuva, ou aquele que é sacerdote de Baal, aquele que é servo de Baal, aquele que é mordomo de Baal. Então ele tinha um templo, e Jezabel era sacerdotisa do templo de Etibaal. Quando Acabe se casa com Jezabel, Acabe se corrompe, leva Jezabel para morar com ele dentro de Samaria. E quando Jezabel começa a predominar, ela leva os deuses de Baal, que havia vários deuses de Baal, como Adrameleque, Anameleque, Baal-Zefon, Baal-Zebu, Baal-Peoa. Existiam vários deuses, eles são levados para dentro de Israel. O que Acabe vai fazer? Acabe, ele tira Deus de dentro da casa dele e coloca Baal. Quando ele coloca Baal, ele provoca a ira de Deus. É nesse momento que Elias aparece. Pastor, como é que Elias aparece? Quem era o pai de Elias? Quem era a mãe de Elias? Qual é a geração de Elias? Qual é a genealogia de Elias? Não aparece a fundo para provar dentro da Bíblia. Vamos dizer que Elias, ele cai de paraquedas e já aparece profetizando. Quando Elias aparece, ele vai até Acabe e diz: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Muitos já se perguntaram isso. Por que ele não disse segundo a palavra de Deus? Por que ele não falou em nome do Senhor não vai chover? Porque ele disse segundo a minha palavra. Se você for ver o nome de Elias no português, no nosso dia a dia, é Jeová é Deus. Já no hebraico, Elias é chamado de Eliahu. A palavra Eliahu, ela se divide, toda a palavra no hebraico, ela se divide em duas tonalidades. Eliahu significa, o I não existe no alfabeto hebraico, se coloca o Y. Então se tira o I, fica El. Então já percebe que então El vem de Deus. Você lembra lá no Gólgota, Cristo dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então a palavra Eli, que vem de Elias, sem o I que não tem no alfabeto hebraico, fica El, que quer dizer Deus. Então quando Cristo disse Eli, Eli, ele estava dizendo Deus, Deus. Então Eliahu, que era o nome de Eli, significa Deus. A palavra Ru, que quer dizer Eliahu, que é a segunda palavra, que é a junção dessa palavra. A palavra Ru vem de Radã. A palavra Radã vem de Adão, e também pode ser de Abderram, que quer dizer homem. Então Deus dentro do homem. Então quando Elias disse segundo a minha palavra, ele estava dizendo Deus está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, a palavra já não é minha, os pés já não são meus, as mãos já não são minhas, o pensamento já não é meu. O que Paulo disse? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então Deus dentro do homem. O que Jesus disse? Se a vossa fé, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, e disser a este monte: ergue-te daqui e lança-te no precipício. O que Jesus estava dizendo? Enquanto eu estiver na tua vida, enquanto Deus estiver na tua vida, enquanto Deus estiver dentro do homem, pedis o que quiser, e assim será feito. Cristo orou dessa forma, Cristo ensinou dessa forma. Então a palavra Elias significa exatamente isso. Então quando ele disse segundo a minha palavra, ele estava dizendo, quem está falando aqui é o próprio Deus, quem está dizendo aqui é o próprio Senhor. E que foi que ele disse? Não vai. Só que Etibaal era o Deus da chuva. Aí Elias aparece dizendo que não vai chover. O que estava, qual era o nível que estava nessa época agora predominando, era de Etibaal. Etibaal que comandava, Jezabel que mandava, quem comandava tudo era eles. Então ele serviu o Deus da chuva. Aí Elias aparece, o profeta que ninguém sabe de onde ele veio, de quem ele era filho, quem era a sua geração. Aparece dizendo: olha, segundo a minha palavra não vai chover.
Sabe o que é interessante? Quanto menor for o profeta, maior é Deus na vida dele. Quanto menos o homem aparecer, mais Deus aparece. Quanto mais o homem diminuir, mais Deus ele cresce. O que João vai dizer? Então que eu diminua e que ele cresça. Então quanto menor for o homem, quanto mais, olha só, preste atenção, quanto mais ninguém souber quem tu é, da onde tu veio, quem é a tua família, quem é a tua parentela, mas uma coisa eles precisam entender: Deus na vida do homem. Uma coisa eles precisam entender: Deus dentro da tua vida, Deus na minha vida. O resultado vem depois, porque ele disse: não vai chover. Aí Etibal vai dizer: mas eu sou o Deus da chuva. Ele disse assim: não, tu és o Deus da chuva, só que o meu Deus, ele quem criou a chuva. Você entendeu? Vamos ler o terceiro ponto. O tempo de escassez, que é que vai começar o tempo da chuva que não cai. Elias foi um profeta que aprendeu a viver em tempos de escassez. Viver em tempos de fartura geralmente é fácil e simples, mas em tempos de secas e de estressafras que mais aprendemos a depender de Deus. Interessante, esse cuidado de Deus para com Elias, sustentando por meio não convencionais. Deus envia Elias para o ribeiro de Querite, 1 Reis, capítulo 17, o versículo 3 e o versículo 4. Quem pode ler, por favor? Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Lá Deus o sustentava através de corvos. Só um parêntese aqui, no corvos, né? Existem muitas formas. Você se lembra do mordomo? Que ele preparou uma caverna, escondeu os profetas, e levava pão, levava água. Você lembra dele? Aquele homem, aquele mordomo, na linguagem do aramaico, do grego, era conhecido como corvo. Ele era conhecido como corvo. O serviço dele era ser um corvo. Então muitas traduções, muitos estudos explicam que algum desses corvos não era um pássaro, ou poderia ser um pássaro, ou poderia ser um urubu, ou poderia ser realmente um corvo que era um homem, aquele que não tinha, aquele que era um servo, aquele que peregrinava. Então existe esse parêntese. Vamos continuar. Todos os dias o alimento chegava na hora certa, nunca faltou. Um dia o ribeiro secou, mas Deus já tinha um outro projeto. Diz para o profeta ir a Sarepta de Sidom, distante 150 quilômetros, que uma viúva o sustentaria. Elias não discute, apenas obedece, e vê Deus cuidando sobrenaturalmente dele e da viúva. As agendas de Deus às vezes são estranhas, mas a melhor coisa é nos submetermos a ela. Amém? Olha que interessante aqui. A região geográfica, um mapa geográfico da cidade de Samaria, aonde residia Jezabel, porque ela mandou matar Elias também. Está na Bíblia. Ela mandou caçar Elias, que é porque nós lemos da agora, que mandava procurar ele, e diziam: aqui não está. Ia em outro lugar, ele também não está. Você leu isso agora há pouco. Mas foi o Lázaro que leu, né? E vasculharam tudo. Jezabel queria matar Elias porque não estava chovendo, e Deus era com a sua palavra. Sabe que Jezabel viu em Elias as três características que nós lemos: o seu chamado, a sua palavra e o cumprimento da sua profecia. Por isso que ela mandou matar ele, porque ela viu que ele era um profeta de Deus, tá? Então ela mandou perseguir o profeta. A região geográfica, olha que coisa interessante. A casa da viúva de Sarepta, olha só, era 150 daqui, nós acabamos de ler. 150 quilômetros. 150 quilômetros. 150 quilômetros dá o que, pastor Turma? Daqui ali para o canto? Mais? Não. 150 quilômetros a distância. Isso. Vamos supor, daqui para Marudá. Vamos supor. O reinado que estava na mão de Jezabel era tão grande, era tão poderoso, que estava na mão de Jezabel, que olha que interessante, que ela não mandou um nem dois, ela mandou todos os seus soldados. Aí um estudo vai dizer que ela tinha à sua disposição para mais de 2.000 homens que adoravam Baal. Agora imagina 2.000 homens procurando daqui para Marudá Elias.
É muito homem. É uma investigação que nem os Estados Unidos tem. É verdade ou não é? Nem os Estados Unidos tem uma investigação de 2.000 homens à procura de um profeta. Mas ele não era ninguém. Não sabia de onde ele vinha, que era o seu nome, que era o seu parentesco. Mas rápido o cara ficou o cara mais procurado de toda a região. Por quê, irmãos? Por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra, por causa do cumprimento da sua profecia. Uma pessoa que ela é perseguida 24 horas é porque nós estamos vendo Deus na vida dela. Porque estamos vendo Deus. Irmão, eu vejo muita gente falar mal do Valdomiro Santiago, fala mal do fulano Ciclano. Sabe por que Deus realiza muitos milagres através da vida daquele homem? Deus opera, Deus age, Deus liberta. 150 quilômetros, para mais de 2.000 homens procurando Elias. Olha onde Elias estava. 150 quilômetros para trás da casa de Jezabel, de Samaria, daqui para Marudá, era onde Elias estava. Só que eles entravam em todas as bem-boas que ninguém achava Elias. Sabe o que é interessante? É que enquanto Deus for na vida do homem, enquanto Deus estiver na vida do homem, enquanto Deus preencher o homem, ele se torna invisível aos olhos do inimigo. Ele vai entrar e vai sair, ninguém vai ver ele. Você está entendendo? Então a perseguição contra a vida de um profeta levanta, irmãos. Porque quem guarda é Deus, quem protege é Deus, quem sustenta é Deus. Amém? Vamos continuar. Isso. Como ele mesmo disse, né? Jesus disse: estive com vocês todos os dias, fazendo milagre maravilhoso. Me prender agora. Só que ele já sabia que aquela era a hora dele, né, pastor Tomás? Chegou o momento, essa é a hora. Vamos lá, vamos seguir o processo da salvação. Traz o microfone aqui, por favor. A viúva, né? Porque ela também estava condenada à morte e ela não conhecia o Deus, né? E Deus quis abençoar, porque ela só tinha aquele punhado, né, de azeite e de farinha, né? E assim ela conheceu o poder de Deus também, através do profeta, né? Isso. Vou recitar aqui agora essa que a boca irmã Carmen acabou de tocar. Olha que interessante. Ela disse que não tinha nada, ela ia morrer. É verdade ou não é? Ela ia morrer. Ela disse: eu vou comer esse pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, eu vou morrer. Aí ele disse: não, faz primeiro para mim, depois para ti. Mãe, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Faz o seguinte: pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, pega a panela, tudo que tem. Olha que interessante. No pior momento da nossa vida, Deus usa a nossa vida para abençoar outra vida. No pior momento da vida de Elias, Deus usa Elias para abençoar a vida de outra pessoa. Ela tinha só um pouco, já era nada, ela já ia morrer. Só que quando ela viu a tonalidade, o tom, porque o Espírito ele testifica. Não adianta, irmão, você que tem Deus na tua vida, o Espírito testifica aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E nós não seremos enganados porque Deus está na nossa vida. Quando aquela mulher percebeu que Elias olhou, vamos supor, Elias olhou para dizer assim: ei, faz primeiro para mim, depois para ti. A anatomia ia morrer, ela e o filho dela. Quando ela percebeu Deus na vida daquele homem, ela disse assim: é profeta. Deus é na vida desse homem. Ela correu, disse: não, vamos fazer o seguinte, pegou um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele orou e começou a multiplicar. Olha que interessante, para a gente acabar aqui, o tempo já foi. Olha que interessante. Só que olha, a única coisa que aquela mulher tinha na casa era o que? Azeite e farinha. Não tinha chuva. Se não tem chuva, não molha a terra. Se não molha a terra, não produz o trigo. Se não produz o trigo, não tem farinha. Então quem tinha farinha naquela época estava rico. Se não tinha chuva, não tinha como preparar o azeite que vinha da árvore. Ainda tinha o filho. Aí olha só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí ele disse assim: eu vou fazer todo mundo perceber que na tua casa, o que muita coisa, irmãos, azeite e farinha naquele momento, naquela hora era ouro, irmão. Ele disse assim: eu vou multiplicar em cima da tua necessidade. A necessidade de toda a terra eu vou multiplicar na tua casa. Não, você não entendeu. Olha que palavra profética. Tudo aquilo que está em necessidade dentro do Brasil, Deus vai escolher a tua casa para multiplicar. Não vai acabar a farinha, nem vai acabar o azeite. Ainda vai dizer uma coisa: pode vender, pagar tuas dívidas. Se quiser doar também pode doar, porque quando Deus chega, Ele chega para multiplicar.
Amém? Vamos ler o terceiro ponto. Faz um grande sucessor. Muitos líderes não fazem sucessores. Isso é notório, né? Eu ando por aí pregando em muitos lugares, irmão. Quando chega na hora de aceitar, eu digo, o que é aceitar Jesus? Aí vem 2, 3, 4, eu digo, pastor, pode ganhar as almas aí. Não, por quê? Porque é o seguinte, ganhar alma é uma coisa, cuidar é outra. Eu digo lá, se eu tiver de ganhar, eu vou ganhar uma lá na minha igreja, que lá eu sei quem é, eu vou na casa, eu visito, eu oro. Longe não, aqui é a sua obrigação. Eu vou fazer a sua ponte, quem vai orar é o Senhor, a responsabilidade é sua, cuide dele, que o Senhor vai cair na sua costa. Porque se eu ganhar, eu disser que eu vou me responsabilizar e não me responsabilizar, né, pastor Turma? Naquele grande dia o Senhor vai dizer, igual, se tu pregou, tu ganhou mais alma do que Pedro. Se juntasse as almas que Pedro e Paulo ganhou, tu ganhou mais do que eles, mas tu não cuidou de nenhuma. E aí? Olha só, o prejuízo para a minha vida. Aí vai dizer, não dá para te entrar dessa. Vamos lá. Apenas seguidores. Isso aqui está acontecendo muito. Seguidores. É estrela, sucesso. Estou indo atrás dele por causa do sucesso dele. Tenha a suspeita que alguns líderes são dominados por aquela sensação de superioridade, de sentir-se uma personalidade isolada e pensar que sem ele nada mais acontece. Isso é notório. Um dos grandes efeitos de Elias é que às vezes passa despercebido foi sua capacidade de fazer um sucessor, à altura de continuar o seu ministério profético. Irmão, não existe coisa melhor do pastor investir em um obreiro. Olha, eu tenho mais de 30 minutos só. Então, não é 30? Eu vi 30 que eu estou sem óculos. Ah, tá, diminui 10, então tem 20. Olha só. Então a dificuldade, que a melhor coisa que o pastor pode fazer é confiar em um obreiro, pegar ele, investir pesado nele, dizer, porque quando eu sair daqui ele vai continuar. Olha o que vai acontecer depois, vamos lá. Até me esqueci onde eu parei. Cadê? Está aqui. Ou seja, ele queria ser duplamente usado como principal herdeiro espiritual de seu mentor. Elias é um profeta que mostra grandeza, maturidade para sair de cena. O relacionamento entre ele e Eliseu é de respeito e entendimento. Esse é o grande desafio de qualquer homem de Deus. Saber que após ele pode vir. Seria bom se assim fosse sempre. Sabe qual é o mal de hoje, pastor Hermógenes? É que tem muita gente achando que eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou a última Coca-Cola, eu sou a Coca-Cola do deserto. Só eu tenho, só eu faço, só eu posso, só eu sei, só eu consigo, só eu prego, só eu canto, só eu sei administrar, só eu sei fazer, só sei operar. Aí Deus aparece, tira de cena. Diz, eu tenho outro melhor do que tu, após de ti. Vamos ler. Alguém que o suplantará. Isso requer humildade, como bem demonstra o profeta João Batista no Novo Testamento. Parece-me que a alegria de muitos que foram substituídos é poder ouvir um dia: as coisas vão mal sem você, seria melhor que você voltasse, senão tudo vai acabar. Seu substituto não está indo bem. Todos nós somos substituíveis. Em um dia sairemos de cena, mas a obra continuará, mesmo sem nós. A queira de Deus que melhore. Deus ele não vai parar a obra por causa de mim e de você, irmão. Se você bater o pé e dizer, hoje eu não dirijo mais o ciclo de oração, vá com Deus. Deus levanta outro melhor, mas o ciclo de oração não vai parar. Eu não vou mais pastorear essa igreja, só tem rebelde, não tem problema. Deus lhe abençoe, Deus vai levantar outro maior que você, mas a obra não vai parar. Amém? Porque você vai ver, se você ler depois a história de Eliseu, ele sempre fez duas coisas maiores que Elias. Você vai ler lá, né? Ele ressuscitou 2 mortos, ele só ressuscitou 1, né? Multiplicou por muito mais azeite e farinha, e foi duplicado, foi 2 vezes mais. Então a função de um líder é levantar alguém depois dele que faça 2 vezes melhor do que ele. Amém? Vamos lá. Foi arrebatado, essa parte aqui era boa. Se a gente fosse acabar meio-dia, ia ser uma bênção. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis capítulo 2. E foi esplendoroso. Apenas 2 homens nas escrituras tiveram o privilégio de não serem levados pela morte: Enoque e Elias. Isso os distancia de outros homens. Não há uma explicação clara sobre o porquê de Elias ter sido arrebatado, evitando a morte, a não ser um selo divino da aprovação.
com destaque da obra, caráter e ministério desse profeta, vale lembrar que Elias foi levado ao céu diante das vistas de Eliseu, para que não houvesse dúvida sobre o seu destino. Se alguém outro propósito, escatológico ou profético, houve para o fato de Elias ter sido arrebatado vivo, não nos foi revelado na Bíblia, assim não devemos especular. Também podemos usar a pessoa de Elias e o seu final glorioso como um exemplo para nós de que vale a pena andar com fidelidade, lutar contra o pecado, procurar ser achado em santificação e dependência do Espírito Santo. Deixa eu só parafrasear algo rápido aqui, já está acabando o tempo. Quando Adão cai, Adão e Eva caem, que eles caem, Adão se esconde, é verdade ou não é? Ele se esconde, por quê? Porque ele percebeu que ele estava o quê? Nu. Aí eu te pergunto, você veste roupa por que hoje? Por que você se veste? Para não aparecer a tua nudez? Porque vai ser escândalo? Agora olha para cá. Quando Adão percebe que ele perde a semelhança, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Dia 5 de abril, pastor Estevão, vai ter a vigília, vai ser a vigília bíblica. Vai ser 2 horas de ensinamento, se Deus me der graça. 2 horas de ensinamento sobre a origem do homem e a volta para o Éden, de onde a gente nunca devia ter saído. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua... São 2 palavras, imagem e semelhança. Imagem, a imagem é carne, matéria. A carne era um corpo, porque o Espírito pairava sobre as águas. Quando ele cria o corpo, a imagem, o Espírito para de se pairar sobre as águas e vem pairar sobre o homem. Então Adão pensava com o Espírito, andava com o Espírito, vivia no Espírito, andava com o Espírito todo o tempo. Então quando ele cai, ele perde o Espírito. O Espírito se retira da vida dele, ele não é guiado mais pelo Espírito, ele é guiado agora pela sua alma. Aí vai entrar aquilo que nós chamamos de emoção e razão. Tem tempo que você age com razão, tem tempo que você age com emoção. Tem tempo que você age com razão, você está certo. Tem tempo que você age pela emoção, quebra a cara de, poxa, não devia ter feito. É verdade ou não é? Então emoção e razão passam a predominar na vida de Adão. Adão era imagem e semelhança, 2 palavras. Imagem, forma, semelhança. Totalmente espiritual. Totalmente formado de Deus. Totalmente preenchido por Deus. Então, hoje nós somos apenas uma imagem. E nos vestimos para esconder ou para tentar voltar a ser semelhança, mas não somos semelhança, porque ninguém é completamente cheio de Deus, ninguém é completamente cheio do Espírito. Pode falar em língua, pode voar no mistério, pode rodopiar, pode cantar, parece passarinho, pode pregar, parece apóstolo Paulo, mas ainda não é completo do Espírito. Ele não é cheio por completo, ele não é totalmente espiritual. Então nós somos apenas uma imagem. Nós nos vestimos, escondemos a nossa imagem, porque queremos voltar a ser semelhança. Da mesma forma, é uma forma escatológica. Quando Elias é levado aos céus, como o homem falou, a Bíblia não disse se ele morreu. Deus poderia ter matado ele e levado no carro, ou poderia ter levado vivo. Tanto que ele aparece depois em Mateus capítulo 17, na transfiguração. Aparece lá Elias juntamente com Jesus, e Pedro está lá, e Pedro disse assim: bom estarmos aqui. Pedro falou isso. Por que Pedro disse bom estarmos aqui? Porque ele viu a imagem e a semelhança junto. É o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses: nós seremos transformados em um corpo de glória. Então seremos imagem e semelhança. Amém? Vamos encerrar a última leitura. O primeiro homem chamado de profeta do Antigo Testamento foi Abraão, e o último deles foi João Batista. Entre um e o outro, o nome de Elias figura com peso incomparável. Entre as figuras proféticas da antiga aliança, o nome de Elias assume uma importância tão grande que o Antigo Testamento termina com uma alusão ao seu nome, dizendo que Deus enviaria antes de grande e terrível dia do Senhor. E quando o Novo Testamento se inicia novamente, ele é mencionado, e em consonância com a pessoa e o ministério de João Batista, tanto João Batista quanto o próprio Jesus Cristo foram em
determinado momento associados a Elias. Tudo isso já seria o bastante para vermos a importância desse profeta na história bíblica, mas ainda precisamos mencionar que é ele que aparece no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, juntamente com Moisés, para prestar honras à pessoa de Jesus Cristo e conversar sobre a sua partida. Além disso, ainda encontramos menção ao seu nome em Romanos capítulo 11, versículo 2, versículo 4, em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, o tempo não permite ler. Jesus utilizou um episódio da sua história em pelo menos uma das suas pregações. Quanto honra teve esse profeta de Deus. É quando ele disse nessa pregação de Lucas capítulo 4, ele disse assim: no tempo de Elias havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas de Israel foi enviada, a não ser uma que estava fora de Israel, chamada viúva de Sarepta. Entendeu? Então o profeta não tem honra na sua pátria, não tem problema. Deus tira daqui, leva para outro canto, mas a obra vai continuar. Vamos ler a aplicação pessoal. Será que os dias de Elias não se assemelham aos nossos? Eu acho que nem um pouco, na minha concepção. Os dias de Elias é totalmente diferente. Havia maus governantes, fome, manipulação da religião e uma profunda crise moral e religiosa. O culto a Baal dentro da casa do Senhor, existe isso hoje? O culto a Baal dentro da casa do Senhor existe muito. Estão tirando Deus de dentro da casa e colocando Baal. Baal agora é Deus, Baal agora é Senhor. Isso acontece muito. Diante desse contexto, será que destoamos da nossa geração ou seguimos acomodados? Deus precisa levantar Elias para dizer: Deus na minha vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.